Aleluia. Sem demora. Nós temos um tempo gostoso para ministrar. Irmão, que saudade de David. Você e o baterista me faz uma orquestra grande. O que é isso? Né, meu pastor? Eu estava ali adorando e eu olhei e falei, uai, eu pensei que tinha um monte de instrumento, é só a bateria e o teclado hoje. Deus abençoe. David, I love sua vida. Êxodo 33, você pode ficar mesmo sentado, não precisa ficar em pé. Êxodo 33, versículo 12 ao 14. A temática que iniciaremos a nossa campanha do ano de 2026 é o poder da presença de Deus. Eu queria que você falasse comigo o poder da presença de Deus. E quando o Senhor nos passou esse tema, foi ligado. Eu digo que quando o papai quer falar, quando o nosso Deus quer falar, e aí Ele quem fala, é Ele que manda. Deus entregou algo ao nosso querido líder, o anjo da igreja, o pastor Marcelo, falando sobre o secreto. Esse ano ele vai trabalhar em cima de ministrações sobre o secreto, sobre buscar a presença. E foi tão incrível porque ele não havia comentado a mim, eu também não tinha falado ainda ao pastor, mas para fazer junção o Senhor deu este tema às terça-feira. O poder da presença de Deus. E eu sei que nessas 7 terças-feiras, com essa temática e subtemas que iremos trabalhar, papai vai impactar teu coração e o meu coração. E não sei se você percebeu, mas hoje aqui, como o pastor disse, poderia ter vindo poucas pessoas. E olha o tanto. E eu sei que o céu está confirmando essa mensagem, amém? Irmã Auricélia, que graça te ver aqui nessa terça, nessa tarde. Nossos corações estão junto com vocês. E eu sei que nesse momento de dor, papai tem vos sustentado. Prova viva de que a presença tem sustentado é quando nós perdemos alguém que amamos. Hoje, que esse culto, que essa palavra, ou que a presença de papai vos abrace de uma forma sobrenatural, tá bom? Êxodo 33, versículo 12 ao 14, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome de você e tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. 15 também. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Amém? Ou, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quando falamos sobre a presença de Deus, automaticamente o nosso coração já lembra de todas as vezes que o nosso Deus deixou bem claro, bem explícito, no decorrer da Bíblia Sagrada, sobre a importância da sua presença. Ao Gênesis, no livro do princípio, é revelado a presença de Deus de uma forma extraordinária no meio da pessoa de Adão e Eva, junto com Adão e Eva. E é tão extraordinário porque lá no Jardim do Éden, a Bíblia relata que Deus descia todas as tardezinhas, para conversar com eles, para passear com eles. E isso é tão gostoso porque se nós observarmos o decorrer da trajetória na Bíblia, o nosso Deus sempre quis estar com o seu povo, mostrar ao povo que Ele é, que Ele existe, que Ele é soberano. E o mais impactante para nós como seres humanos, como diz o salmista: quem é um homem para que tu se importe com ele? O mais impactante, querido pastor Marcelo, é que mesmo com tantas falhas do ser humano,
desde o jardim, errando, se afastando de Deus, abrindo mão da sua presença, Ele continua a zelar por sua criação, a querer ter contato, a querer ser o pai, o amigo, o seu Deus, o seu Senhor. Glória a Deus, foi bonito. Imagina que no decorrer, irmã Shirley, da história, culturas, estou falando de história mesmo da humanidade, nós iremos observar várias nações que se levantam, que têm seus próprios deuses, que atribuem a honra e glória a deuses feitos por mãos humanas, a mitologias, e que a maioria desses são apenas deuses de falar, ou seja, de contar história, e espiritualmente aqui falando, idolatravam seres, como diz a palavra de Deus, esculturas feitas por mãos humanas que têm olhos e não vê, e tem boca e não fala. E nós não. Nós servimos a um Deus que é verdadeiro, é único, que tem olhos e vê, que tem boca e fala, e que se manifesta no meio do seu povo. Oh, glória! Então vamos observar que mesmo depois, David, que o homem erra, o nosso Deus expulsa-o do jardim, mas Ele não desampara o homem. Ele não abre mão do homem. E mesmo que existe uma promessa sobre a descendência da mulher, o nosso Deus fala sobre o cumprimento que vai ser através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus virá sobre a terra, mais uma vez cumprindo a palavra e a promessa e a profecia de que Ele ama o seu povo, vela pelo seu povo. Mas antes de tudo isso, existe um povo, chamado povo de Israel. A aliança que Deus fez com o homem. Por que Deus fez aliança com o povo? Por que do meio de tantos Deus escolhe um povo para ser dele? Propositalmente sim, há um propósito em tudo que Deus faz. E por que Deus escolhe essa nação? Porque através desta nação, o nome de Deus seria manifestado. O nome de Deus seria pregado, testemunhado. Eu sempre digo por onde eu passo, igreja não é para ser apenas templo, 4 paredes. Igreja não é para ser apenas templo, nós somos testemunhos de Deus nessa terra. A presença de Deus acompanhava o povo. Deus levanta Moisés, faz com que Moisés tire o povo do Egito. E Moisés só foi capaz de tirar o povo do Egito porque a presença de Deus era com ele. Milagres e prodígios que aconteceu lá atrás só foram possíveis porque Deus estava com eles. E Deus separa o seu povo para ser seu. Olha para quem está do teu lado e fala: Deus separa o seu povo para ser dele. É dele. É tão bom quando nós olhamos e falamos assim. A Shirley olha para os filhos e fala: por mais que são presente de Deus, mas ela tem um prazer de dizer: são meus filhos. Pastor Marcelo olha para os seus filhos, para a sua esposa, a sua casa, todos nós aqui, são meus, Deus me presenteou. Coração chega a regozijar. Eu tenho presentes que Deus me deu. Agora imagina, Deus olhando para Israel, Deus separou o seu povo e dizendo: Moisés, eu sei que tu está com medo de ir, mas o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. Eu quero libertar. Que bondade é essa? Que misericórdia é essa? É inexplicável. Mas quando ele levanta Moisés, ele diz: vá, porque eu ouvi o grito. Clamor significa grito. Eu ouvi o grito do meu povo. E você acha que esse Deus que ouviu o grito daquele povo mudou? Ele continua o mesmo. Ele vai continuar ouvindo o clamor, o grito da sua igreja, o grito do seu povo. Mas se você observar, existe algo que Deus requer.
do seu povo. Fidelidade, obediência, separação. Fidelidade, obediência, separar. De novo, fidelidade, obediência, separação. Eu sou fiel a Ele, mesmo que a Bíblia nos diz que mesmo sendo infiel, Ele permanece fiel. Nós buscamos ser fiel. Como que buscaremos ser fiel? O poder da presença de Deus e a importância de ter a presença em nossas vidas. Preste atenção. Fiel a Deus. Quando nós somos fiéis, o significado de uma pessoa fiel é aquela que renuncia às suas vontades. É aquela que abre mão dos seus desejos para ser fiel a outra. É aquela que poderia até trair, mas ela não trai porque ela tem um complô. Quando alguém fala fulano é leal, fulano é fiel, ele tem um compromisso com alguém. E pode ser casamento, pode ser em laços, amizade, família. Alguém olha e fala, pode confiar naquela pessoa, porque ela é fiel. Ou seja, ela não te trai, ela não vai virar as costas para você. Fidelidade e obediência. A obediência, a Bíblia diz em Deuteronômios, capítulo 11, que se formos obedientes, as bênçãos nos seguirão. Mas se desobedecerem, é assim que o Senhor está falando para Israel, infelizmente a desobediência trará destruição, trará morte, consequências. Mas a obediência atrai bênção. Obediência atrai bênção. E sabe o que é lindo? Quando você respeita uma autoridade, quando você respeita uma pessoa, quando você é submisso àquela pessoa, quando você sabe que precisa ser submisso, homens da terra, pai, mãe, líderes, dentro de casa, você obedece, é submisso a uma pessoa. Quantas vezes você vai querer debater? Quantas vezes você vai querer fugir da responsabilidade da obediência, da submissão? Só que você abre mão do seu eu para obedecer, para ser submisso. E quando você obedece, não está falando somente a obediência a Deus, sim, porque quando você obedece às leis, obedece o senhorio aqui na terra, obedece aos seus pastores, seu líder, automaticamente você está obedecendo a Deus, porque Deus é quem colocou os governantes, Deus é quem colocou toda essa hierarquia. E eu quero dizer uma coisa para você, porque é profético. Às vezes dentro do seu lar, você está passando por uma turbulência e diz, Senhor, eu estou sendo submissa à tua voz, porque se fosse para mim eu já tinha aberto mão há muito tempo, eu já tinha ido embora há muito tempo. Deus manda lançar uma palavra profética, não saia da posição que Ele te colocou, a obediência te dará recompensa. Agora, se tem algo que eu aprendi no decorrer não estou tão velha assim, porém, Mauricélia, eu sempre respeitei muito meus líderes, muito. Papai nos ensinou, mamãe nos ensinou a ser submissa aos nossos líderes. Aquilo que hoje nós entregamos e fazemos, não é porque somos melhores, não existe isso. Aí alguém olha e fala assim, merece honra porque dá honra a quem merece honra. Aí alguém diz, mas só Deus merece honra. A própria palavra nos diz e relata, quem merece honra tem que ser dado a honra. E quando fala sobre obediência, você atrai bênçãos para a sua vida. Se tem algo que eu nunca vi mamãe fazer em todo o decorrer da minha vida, foi sair da casa dela para ir falar mal de alguém. Eu digo isso ao meu esposo o tempo todo, eu digo, se tem algo que eu nunca vi na minha mãe, foi ela perder tempo saindo da casa dela para falar mal de ninguém. Ou para tentar, causar contenda. E por que eu estou falando isso aqui? Porque uma das prioridades que Deus me revelou nessa madrugada Deus me mostrou vários demônios em visões. E um dos que o Senhor me revelava
era justamente essa questão do espírito de contenda. E o Senhor dizia assim: diga lá onde você vai estar hoje à tarde, que um dos primeiros demônios que vai ser destruído e arrancado, para que bênção chegue naquele lugar e na tua vida, vai ser espírito de contenda. Vai, ó, teve pessoas que já levantou as mãos. Eu não sei qual é a confusão que está acontecendo no meio da tua família. Eu não sei qual é a mentira que levantaram contra o teu nome. Eu não sei qual é o raço que tem feito no meio dos teus. Mas o Senhor manda dizer: você é obediente à minha voz, e eu destruirei toda mentira do inferno, toda contenda. Olha que coisa linda. Deus diz: é o primeiro demônio que ele dissipa hoje. Tem famílias aqui que já era para ter avançado muito mais. E o Senhor diz que Satanás entrou com contenda, com mentiras, missionária Vera. E Deus está dizendo: hoje eu quebro essa armadilha. Hoje eu desfaço, porque Deus quer fazer avançar, Zenate. Ai, que presença gostosa. Não aceite. Então, o que tem a ver com obediência, irmã Samara? Obedeça a voz de Deus. Escute a voz dele que te diz: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhe para teu Deus, que pode te guiar pelo caminho certo. Olha para quem está ao teu lado e fala: a partir de hoje, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhe para teu Deus, que pode mudar a tua história. Oh, glória! Já estamos avançando para o término. Obedeça. E quando você obedece à voz de Deus, você sabe onde ir. A obediência atrai a direção. O nosso caminho tem que ser direcionado por Ele. Eu obedeço a sua voz. Fidelidade, obediência e separação. E onde que fica a separação? Separação significa santidade. Sabe, santo, que muita gente fala: não tem como ser santo. Ah, não, é impossível ser santo. Santo é só ser separado, irmão. Separa-se de tudo aquilo que te contamina. Esse dia eu estava conversando com uma determinada pessoa, e a pessoa dizia assim para mim: eu abri mão, eu renunciei, por amor a Deus. Eu fiz um limpa dentro da minha casa. Doeu. Mas eu preferi abrir mão de desejos da minha carne para ter uma vida de santidade na presença de Deus. Querido, o primeiro passo nesse ano que nós estaremos, teus filhos, teu esposo, as mulheres que estão aqui orando para que teu esposo venha para Jesus, como foi testemunho da minha maravilhosa. Quero já profetizar sobre a tua vida. Está lá na Bíblia: a mulher santa santifica o homem. E quando fala sobre a mulher santa santificar o homem, quer dizer: viva a tua vida de separação. Mostre a Ele que tua vida foi mudada. Mostre a Ele que você é sábia no falar e no agir. Mostre a tua casa que você nasceu de novo. Mostre a tua casa que a tua mente é renovada. Não vai nem precisar abrir a boca. Só com tua atitude Deus vai mudar a tua história. Vai. Só com a tua atitude teu esposo vai ser liberto. Isso aqui é profético. Eu recebe. Com tua atitude Deus vai mudar. E meus filhos, irmã Samara, e meus filhos, continue. No último domingo que ministramos, nós chamamos aqui na frente as mulheres, as mães que estavam com os filhos afastados. E se tem algo que eu não abro mão nesse ano de novo, de 2026, é da libertação dos nossos filhos. Obedeça, depois separa-se. O que é que está contaminando ainda? O que está atrapalhando de você ter essa conexão com o Pai? Querido, só conseguiríamos entrar no secreto, na tenda do encontro. Em Êxodo fala muito sobre a tenda do encontro. Era uma tenda, não era no meio do arraial, era fora. Uma tenda do encontro que Moisés levantou para ter a particularidade com Deus. Para entrar nessa tenda do encontro, obediência é necessário, santidade é necessário, fidelidade é necessário. Eu também estou sentindo Jesus aqui.
Entrar nessa tenda do encontro faz toda a diferença, Renato. Quando nós entramos na tenda do encontro, algo sobrenatural tem que acontecer. E eu já quero dizer para a tua vida: quando a presença de Deus invade o arraial, ou seja, invadir a tua casa, sai da frente, Satanás, sai da frente, inferno. Porque quando a presença entrar, ô Moisés, tu falas comigo na tenda do encontro, agora suba ao monte, porque quero te revelar coisas grandiosas. Moisés sobe ao monte, em consagração, em separação. Deus diz a ele para levantar um tabernáculo, ou seja, um templo portátil, onde eles iam, a tenda ia com ele, o tabernáculo ia com eles. Mas missionário Shirley, o Senhor mandou todas as diretrizes, tudo que era necessário, Ele ordenou para fazer o tabernáculo. Mas teve algo em especial, Ele disse: levanta, construa a famosa, que tanto nós falamos, Arca da Aliança, Êxodo capítulo 25. Construa uma arca para mim, e esta arca vai representar a minha presença. A Arca da Aliança foi feita, você leia depois Êxodo 25, vai falar de todos os detalhes da arca, banhada ao ouro, as argolas que tinha para que os levitas segurassem, vai falar sobre os querubins que o Senhor mandou fazer. É lindo, irmão, é lindo. Até o tamanho da arca é ministrado. E aí ele fala: Moisés, sobre a arca você coloca um propiciatório. Esse propiciatório, de ano em ano, o sumo sacerdote, só ele tinha liberdade para entrar no lugar santíssimo. De ano em ano ele vinha e aspergia sangue sobre o propiciatório. O sangue do sacrifício que tinha sido feito. E quando ele lançava sobre o propiciatório, já tinha queimado os incensos. Ele trazia a presença de Deus. A Bíblia relata que a presença de Deus descia sobre o lugar santíssimo. O propiciatório era como um trono para a presença de Deus. Então a glória tomava de conta daquele lugar. A primeira situação que acontecia era o pecado do povo era perdoado. Duas pessoas entenderam? Aperte a mão da pessoa mais cheirosa que está ao teu lado, que você vai entender agora. Pode apertar, fica segurado. Diga a ele: sabe o que separa o homem de Deus? O pecado. Diga: mas pelo sangue de Cristo, eu e você somos justificados. Diga: o sangue que aspergia-se no propiciatório representa hoje o sangue de Cristo. Diga: a primeira situação que tem que ocorrer na minha vida e na tua vida é a aceitação do nome de Cristo, da pessoa de Cristo Jesus, e então abraçar o novo homem. Diga: o novo homem. Diga: teus pecados são perdoados, mas tem que ser um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Por que isso? Se não nascer de novo, os pecados são perdoados, amém. O nascimento do novo é o que eu estou falando para ti, a separação. Nós escolhemos, renunciamos. Irmã Samara, ele me escolheu, ele me escolheu, ele me escolheu. Hoje virou uma febre essa ministração por onde eu passo. Tudo graça, ele me escolheu. Então se ele me amou, não preciso mudar nada. Então se ele me escolheu, eu já estou escolhido e pronto. Preciso mudar nada. Gostei do ai, ai, ai. Preciso mudar. Aí fica uma vida turbulenta. Irmão, não tem nada melhor do que ter a paz que o Espírito Santo lhe dá. Posso não ter dinheiro, mas ter alegria. Posso não ser rica. Um dia eu serei rica igual o pastor Marcelo. Posso não ser rica,
mas sou cheia de graça e da saúde dele. Posso não ter um carro do ano na minha porta, mas os meus filhos são guardados dia e noite e dia. Só para concluir, já foi meu tempo. Essa presença é tão essencial que primeiro ela perdoa. É pelos perdão dos nossos pecados que nós temos acesso a Ele. Depois, a presença dele é tão maravilhosa em nós. O que? Qual a importância? Esse é o subtema de hoje, dessa primeira terça-feira. Terça que vem vai ter outro subtema. O primeiro subtema hoje é a importância da presença. O que essa presença atrai? O que essa presença traz para a minha vida? Primeiro, regeneração, restauração, libertação, mudança de vida. Essa é a primeira dádiva que eu e você pode ter. Carregamos a presença dele, vivamos para ele, santificamos para ele. E quanto mais tu buscar a presença dele, mais da glória dele terá sobre a tua vida. Segundo, benefícios dessa presença. Quando a arca da aliança, lá em 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 4 ou 5, depois você veja para mim, quem quiser me falar, mas 4 ou 5 é um desses dois capítulos. A arca da aliança foi tomada pelos filisteus. 5? Quem falou 5? Foi tomada pelos filisteus e fica lá por 3 meses. Enquanto a arca está lá no meio dos filisteus, ela não traz bênção. Ela traz consequências horríveis, pastor Marcelo. Quando está lá com os filisteus, até o seu Deus Dagom colocam a arca. Olha aqui, cheirosos. Cheirosos, que coisa linda. Eles pegam a arca. Agora nós vencemos. Israel não tem mais a presença. A presença de Deus, do Deus deles, foi arrancada. Aí coloca logo a arca onde? Junto no mesmo lugar dos deuses deles. O Deus Dagom. O principal Deus dos filisteus. Diz a Bíblia Sagrada. Que quando eles levantam e chega no templo, está lá Dagom com a cabeça no pó, de joelho, diante da arca de Deus. Não. Só o David entendeu, foi? Quando eles chegam para visitar o templo, Dagom está lançado, prostrado diante da presença da arca. Aí tudo bem, levanta-se Dagom. Quando vai no outro dia, está lá Dagom com a cabeça cortada, as mãos cortadas e os pés cortados. Sabe o que Deus está dizendo para ti? Quem tem medo, quem diz que Satanás tem poder contra a tua vida, que os deuses estranhos são maior do que teu Deus. Não, irmão. Tu acha que eu não compro briga para mim quando eu prego dessa maneira? Quando eu prego dessa maneira aqui, irmão, a gente compra briga com o inferno. E eu vou continuar pregando até Jesus me levar dessa terra. Vou fazer um negócio contra a tua vida. Vou levar teu nome para tal lugar. Pode até levar, meu cheiroso. Vai, querido, leva. Porque diante da glória e da presença de Deus, não há Satanás, inferno, demônio que fique de pé. Não há. E eu vejo Jesus. Deus está ordenando dentro de lares aqui. Dentro de casas aqui. Deus está ordenando. Eu estou entrando dentro da tua casa, maçã. Ai, 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 ai. Ai, 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 ragaço e andalabaia. Vão ter que se prostrar diante do teu Deus. Ai, ai, ai. Tem uma pessoa aqui especial. E daqui a pouco eu lhe chamo. Vão ter que se prostrar diante do teu Deus. O que atraiu para aquelas cidades filisteias? O que atraiu? Olha só para mim terminar. Se está em um lugar onde não há santidade, se a presença de Deus foi levada por brincadeira, se a pessoa não tem compromisso, brinca com Deus, não brinca, irmão. Não brinca. A arca foi levada para lá e eles sorrindo, brincando, felizes. Destruímos Israel. Deus diz:
Israel pode ter errado, mas eu continuo revelando a minha glória por onde eu passo. O que atraiu para aquela nação? Tumores, doenças terríveis, e a Bíblia ainda relata que trouxe devastação. Fala comigo, doenças e devastação. Ok, filisteus era para estar com a arca, mas levaram para lá. Ao contrário do que os filisteus receberam, teve alguém que recebeu algo muito melhor. E a arca da aliança, depois que foi tirada dos filisteus, foi levada à casa de Abinadab. Ficou por 20 anos lá, ainda no reinado de Saul. Depois Davi assume como rei, e ele traz de volta a arca da aliança para Jerusalém. Só que antes de trazer com tudo, ele pede para trazer a arca de volta. E no meio do caminho, um dos levitas que carregavam, daqueles que estavam carregando, toca na arca indevidamente, Uzá. E quando ele toca na arca indevidamente, Deus mata ele ali na hora. Davi fica preocupado e ao mesmo tempo irritado. Então como farei para levar essa arca? Mas a Bíblia Sagrada relata que Davi deixa na casa de Obed-edom. Eu amei teu cinto, vai pregar comigo. Deixa na casa de Obed-edom. Isso! Também a Bíblia não relata se era levita, mas a Bíblia diz que era a terra de Gat. E muitos estudiosos dizem que com certeza era levita, porque a arca tinha que ficar com os levitas. Então chega a arca, fica lá. E por 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom. E diferente dos filisteus, a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ele e toda a sua casa foram abençoados durante 3 meses. Você já entendeu? Eu vou profetizar. Se houve doenças por causa da infidelidade dos filisteus, haverá cura sobre a tua casa através da presença. Se houve devastação para as cidades filisteias, haverá produção na tua vida e na tua casa. Então, ao contrário dos filisteus, eu quero profetizar agora. Haverá cura. E eu queria chamar aquela irmã de vestido verde para mim, está do lado do irmão de blusa verde também. Isso, cheirosa, corre aqui. Rapidinho, 2 minutos, o pastor mandou. Não, pastor, me perdoa. Só mais 2 minutos. Vem cá, minha linda, vem. Estende a mão de vocês para cá. Aleluia. Não, mas estenda com autoridade.